Continuando a nossa exposição crítica de Nietzsche, que deve ser criticamente avaliada por vocês, vamos falar agora algo sobre niilismo. Nietzsche não se preocupa em provar a inexistência de Deus, para ele isso é óbvio, e além disso, a existência do Deus cristão é ofensiva ao orgulho humano, ao amor próprio do ser humano. Segundo ele, Deus não pode existir, pois a existência de um ser infinito fazendo demandas e prometendo milagres é uma insolência indigna ao amor próprio que um ser humano com espírito livre deve ter. Assim ele escreve: se houvesse deuses, como eu poderia suportar não ser um deus? Por conseguinte, não há deuses. Ou seja, Deus impõe ao homem uma submissão indigna de sua verdadeira humanidade, ao menos esse Deus cristão que ele está criticando. O teísmo cristão resulta da fraqueza, covardia, decadência do dizer não à vida. Ora, por que não? Seu efeito no homem é torná-lo fraco, submisso, resignado, torturado, incapaz de se desenvolver livremente. Com efeito. Além disso, Nietzsche acredita que com a morte de Deus, a moralidade cristã depende de sua existência. Dependente da existência desse Deus, acabaria por cair num vazio, deixando os homens inferiores, que dela necessitam, em um vazio de valores nihilista. Nihil significa nada, negativador. Mas, obviamente, não é isso o que Nietzsche quer. Ele não quer o nihilismo, um esvaziamento dos valores. Ele não busca a desintegração da personalidade humana em impulsos e paixões. Ele não pretende ser um nihilista que se define como uma pessoa sem valores, que nada crê, nem pretende ser um anarquista que só vê o negativo das coisas. Repetindo, ao ser privado da moralidade do rebanho, o homem comum recairá inevitavelmente no nihilismo, que o levará a desprezar-se a si mesmo como ser humano, contra a vida, desesperando da possibilidade de conhecimento. Há para Nietzsche duas espécies de nihilismo. Primeiro, o nihilismo passivo, a aceitação passiva da ausência de valores e despropósito da existência. E segundo, é o nihilismo ativo, é o que busca destruir o que já existe. E ele prevê que o nihilismo ativo se demonstrará através de guerras ideológicas como nunca houve antes. E há um quê de verdade nisso? Para ele, o advento do nihilismo é inevitável. O nihilismo iria no final demandar a superação da civilização europeia decadente, apontando o caminho para uma nova transmutação de valores e para um novo e mais alto tipo de ser humano. Muitos viram nisso uma antevisão por parte de Nietzsche das catástrofes sociais do século XX, como as duas guerras mundiais. Em certa medida, sim, pois por trás dessas catástrofes havia uma perda dos valores tradicionais, uma crise de valores na civilização europeia, adicionada a uma falta de conhecimento de como os novos problemas sociais poderiam ser resolvidos. Mas a afirmação de que ele previu essas coisas é exagerada. Nietzsche percebeu a extensão da crise cultural de seu tempo, muitos outros também perceberam, e como catastrofista que era, foi-lhe fácil prever que isso produziria catástrofes. Por acaso acertou, mas ele mesmo não tinha uma solução. A evidência nesse sentido é que tentativas de solução românticas, como as por ele preconizadas, foram precisamente aquelas que produziram as piores catástrofes, por não saberem antecipar a realidade do comportamento social humano nas circunstâncias induzidas pela sociedade do novo século que despontava. Assim como Marx, sem culpa própria, inspirou o comunismo soviético, Nietzsche, também sem culpa própria, menos ainda, inspirou o nazifascismo. Marx estava do lado dos escravos, ou seja, dos proletários, daquilo que Nietzsche chamava de populaça. Eles eram, por definição, os explorados. Mas a substituição romantizadora da natureza humana da democracia pelo marxismo soviético, totalitário, revelou-se catastrófica. Nietzsche, por sua vez, estava do lado de uma suposta elite
espíritos nobres que ele esperava ser capaz de se formar. Para ele, era essa sociedade de espíritos livres que estava sendo oprimida, e, correspondentemente, a substituição romântica da democracia pelo nazifascismo como sua doutrina da força pode ser vista como uma caricatura dos ideais nietzschianos ao nível social. É apenas isso que seria possível realizar indo nessa direção. E foi tão ruim, ou talvez pior, do que o totalitarismo da chamada classe proletária. Resta agora saber se Nietzsche, ele próprio, não era, no final das contas, um niilista ativo. Minha opinião é de que ele estava perigosamente próximo disso, contra a sua própria vontade. Esse era um dos seus grandes pesadelos. Eu acredito que esse fosse um dos seus mais desagradáveis infernos intelectuais. A sua tentativa de se evadir disso através de conceitos inexplicáveis, como o de super-homem, ou através de termos como imoralista ou anticristo, apontam nessa direção. A questão é como é possível uma moral que prescinda da religião, e a resposta, eu repito, provavelmente se encontra no desenvolvimento de uma complexa ética laica. Essa ética laica tem sido construída pouco a pouco na discussão filosófica contemporânea, e podemos ter a esperança de que ela um dia se tornará alguma coisa com a qual todos possamos concordar. Contudo, nada disso estava à disposição de Nietzsche quando ele desenvolveu a sua crítica ao cristianismo.